Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: este culto é um culto diferente. Diga assim: Deus marcou este encontro para te abençoar. Mas encurve a sua cabeça. Senhor Jesus, nós vamos pregar a tua palavra, fale aos nossos corações. Esta palavra venha cair com força sobre a vida de cada um dos teus servos que aqui estão. Fale aos nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos em pé, pelo menos alguns, né? E abrir as nossas Bíblias. Livro de 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo de número 22. Esses dias atrás, eu li uma reportagem, uma revista de circulação aí, a revista Veja, de uma preocupação mundial, em especial nos Estados Unidos e alguns países da Europa, uma preocupação da inteligência, da polícia e da ciência, para descobrir de fato qual é o motivo que leva alguns sujeitos que seguem o islamismo, São Islã, a cometerem as maiores atrocidades que eles cometem. A princípio nós já vamos ler, tá? Mas permaneça de pé um instante. A princípio eles acreditavam que se tratava de pessoas pobres, e a troco de ter um céu muito rico, e com mulheres, e por aí vai, eles se enchiam de bombas e explodir e destruir a vida de muita gente. Hoje, porém, a preocupação aumentou, porque não se trata de pessoas pobres, são médicos, engenheiros, que estudam a vida toda maquinando qual é a forma de destruir a vida de outros seres humanos. E eles não conseguem, a inteligência mundial não consegue entender qual é a ideologia, qual é o sentido de tudo isso, porque não tem sentido. Em nome do quê? A troco do quê? Ele só chega a uma conclusão: a troco da fé em Alá. E eu fiquei meditando bastante nessa história aí, e eu vi a vida aqui de Micaías, que era um homem que não para o terror, mas para o reino de Deus, ele se sujeitou ou enfrentou uma grande batalha e venceu para defender a palavra de Deus na sua boca. Livro de 1 Reis, capítulo 6, capítulo 22, a partir do versículo 6. Eu vou ler alguns versículos e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que consultamos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem consultar o Senhor. Porém eu me aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale, ó rei, assim. Então
o rei de Israel chamou um oficial e disse: trazei-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaina, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes encornearás os círios até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos, ó rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra conforme a palavra de cada um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão somente como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto eu falarei. Amém? Sente, irmãos, por gentileza. Obrigado. Muitas das vezes nós procuramos na Bíblia perfil de um homem que agradou a Deus, perfil de um alguém que de fato foi segundo o coração de Deus. E às vezes nós tomamos, por exemplo, muitos homens como Davi, como Abraão, um homem que recebeu uma promessa, na ótica humana era impossível, mas ele alcançou porque ele tão somente creu, e esta crença resultou na obediência em sair da sua terra e para uma terra que Deus ainda não havia lhe mostrado, mas que lhe mostraria no decorrer dos dias e dos anos da sua existência. Nós nos espelhamos um homem como Noé, e o pastor sempre fala, Noé não foi um grande pregador a ponto de arrebatar multidões para que ouvisse a sua voz, a voz de um velho, um senhor já, mas ele conseguiu algo prodigioso, né? Que ele conseguiu pelo menos salvar a esposa, os filhos e as noras, ele conseguiu salvar a sua família. Às vezes nós pegamos o exemplo de muitos outros homens que vieram e que de fato marcaram e que deixaram aí um legado para as nossas vidas. Entretanto, o perfil do homem que Deus usa, ou o perfil de um homem que Deus usou, que nos chama a atenção nesta noite, é este homem chamado Micaías. Na realidade, Deus queria tirar um rei chamado Acabe, que estava no controle, que estava reinando sobre Israel. E Deus agora escolheu este homem para que profetizasse. E a história nos conta que o rei Josafá veio fazer uma visita para o rei Acabe. E nessa visita ele foi convidado para que fizesse frente a uma batalha contra uma outra nação que oprimia o povo. Na realidade, faziam 3 anos que tudo estava em paz, mas Acabe queria provocar a ira dos seus inimigos e chamou a Josafá para uma batalha. E no meio desta decisão, dessa tomada de decisão, Josafá prontamente aceitou o convite para estar à frente junto com Acabe naquela batalha. Mas em meio dessa tomada de decisão, eles consultaram os profetas. E no reinado de Israel,
havia 400 profetas, que era pago pelo rei, que se vestia porque o rei dava roupa, comia o pão que o rei dava, eles estavam fartos da comida que o rei colocava à sua mesa. De forma alguma, esses homens iriam profetizar, iriam ousar profetizar contra o rei, porque eles sabiam que isso significava morte. Ele sabia que isso significava morte. E eles consultaram, esses profetas, os dois consultaram, e todos eles, os 400, em uma só voz, disse: pode ir, rei Acabe, pode subir, rei Josafá, porque a vitória contra o Sírio já está ganha, já está garantida. A vitória é sua, em nome do Senhor. Vocês vão ir e vocês vão triunfar, vocês vão prevalecer. Josafá era um homem que tinha um discernimento de Deus, e ele falou para que o rei Acabe chamasse algum profeta que não estava naquele convívio, ou um profeta que não dependesse do rei, ou um profeta que tinha coragem de se opor àquelas 400 vozes. Não tem nenhum profeta aí que profetiza em o nome do Senhor, algum profeta que não seja pago por ti, Acabe? Tem um, o nome dele é Micaías, mas eu não gosto muito de Micaías, porque todas as vezes que Micaías profetiza para mim, ele só profetiza coisa ruim, só profetiza coisa ruim. Isto é muito tendencioso do ser humano, irmão. Todos nós queremos ouvir de Deus somente coisa boa. Ninguém quer ouvir palavra de exortação. Às vezes nós estamos todo torto, mas se Deus usar alguém para trazer uma palavra de exortação, a gente fica achando que o profeta é da carne, que o profeta não é de Deus, que o profeta não está nem na carne, já está no osso, E isso acontece. Eu me lembro que uma vez eu estava no púlpito da igreja, eu era dirigindo uma congregação, e em um culto só, veio 3 profetas, ou 3 irmãos usados em profecias, e profetizou para mim. Era um grande trabalho que estava realizando lá em Dourados, e 3 irmãos profetizou para mim. O primeiro profetizou assim: eis meus servos que eu estou contigo, vai nessa tua força, te ajudo, te guardo, te protejo. Eu chorei que nem criança, irmão. Quem não gosta de ouvir uma mensagem dessa? Todos nós gostamos. Aí veio o segundo e trouxe uma palavra mais branda, mas também muito boa. Vou abrir os caminhos, vou te levar para todos os cantos desse Brasil e tal. Irmão, eu fiquei lá nas nuvens, numa alegria fora de sério. Isso é muito bom. De repente veio uma dessas irmãs que profetizou, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: desce, se humilha, ora, não tenho me agradado e tal, e tal. E eu fiquei, mas como é que pode? Parece até paradoxo, Uma hora vem uma profecia boa e daqui a pouco vem a profecia mal. E eu fui deitar aquele dia e fiquei pensando, eu acho que a profecia de Deus só foi a primeira e a segunda. A terceira estava na carne, irmão. Porque nós pensamos assim, nós queremos ouvir coisas que massageiam o nosso ego, coisas que nos jogam para cima. E os pastores do Brasil, das igrejas, estão enchendo as igrejas, porque eles aprenderam a técnica da autoestima. A pessoa entra triste e o pastor, com poucas palavras, mesmo estando fora do contexto do Espírito Santo, ele consegue com palavras jogar a pessoa lá em cima, e a pessoa se sente nas nuvens. A pessoa não quer nem saber de Jesus, não quer saber de ser fiel a nada, ele só entra na igreja e ele se sente aliviado. Não, eu gosto daquela igreja porque eu entro lá e eu me sinto aliviado, parece que o pastor tira uma carga das minhas costas, mas no outro dia ele continua fumando, bebendo, adulterando, mentindo, não tem compromisso com a igreja, porque nós queremos isso. E Acabe não era diferente. Ele disse: eu não vou chamar Micaías, porque se eu chamar ele, você vai ver com seus próprios olhos, que ele vai profetizar coisa ruim para mim, ele não vai profetizar coisa boa. E eles mandaram chamar Micaías, chamou um oficial e disse assim: vai lá, busca aquele profeta. A Bíblia nem fala onde ele estava, mas era bem provável que Micaías estava no calabouço, ou estava preso como Jeremias, que foi jogado no calabouço, num lugar cheio de lama, cheio de sujeira, porque queria e tão somente falar a palavra da verdade, a palavra de Deus, doa quem doer. E a Bíblia nos fala que Jeremias foi jogado no calabouço, e quando ele estava lá, todo enfermo, imagina, irmãos, um homem ficar lá tempos e tempos num calabouço, lugar frio, gelado, comendo uma vez lá, de vez em quando, ele estava todo doente. De repente alguém grita: Jeremias, tu ainda vai profetizar em nome do Senhor, tu ainda vai falar a verdade.
e Jeremias ficou em silêncio. Alguém jogou lá uns pedaços de pano, ele colocou debaixo do braço, deram um banho de Jeremias, colocaram uma roupa nova, levaram ele até diante do rei. Aí Jeremias foi pensando assim: não compensa mais profetizar, não compensa mais falar a verdade, porque quando a gente fala a verdade, a gente é jogado no calabouço. E lá estava indo, de repente ele é colocado na frente do rei e pergunta: e aí, Jeremias, ainda vai falar em nome do Senhor, vai falar a verdade contra o rei? Jeremias falou assim: olha, eu estava lá no calabouço, de fato eu tinha desistido de profetizar a verdade, de fato eu não queria mais saber disso, porque a gente sofre demais, mas quando eu estava vindo para cá, algo queimou dentro do meu coração, eu não posso deixar de falar a verdade. Rei, tu vai morrer, seu reino vai ser dividido. E Jeremias teve a coragem de falar, não imaginando as consequências que ele ia ter, mas ele falou a verdade. Então o perfil do homem que Deus quer usar, ou da mulher que Deus quer usar, é mais ou menos por aí. Micaías não foi diferente, foi um homem que ousou falar a verdade. Olhe para o irmão que está ao seu lado, ou para a irmã, pegue na mão dele e diga assim: quer ser usado por Deus? Diga com mais propriedade, diga: quer ser usado por Deus? Então fale a verdade no nome do Senhor. E pegaram lá Micaías, preste atenção, irmãos, e lá vem o oficial trazendo Micaías, e a Bíblia nos fala que no meio do caminho, antes de chegar na presença do rei, o oficial que foi buscar Micaías, chegou no ouvido dele e disse: Micaías, tem 400 profetas falando bênção para o rei, tem 400 profetas profetizando vitória, agora você vê se não chega lá e vai profetizar coisa ruim para o rei já está cansado de coisa ruim, ele quer ouvir coisas boas, muitos de nós queremos ouvir coisas boas. E Micaías olhou para o profeta, ou para o oficial, e disse assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, tudo que o Senhor me mandar falar, é isto que eu vou falar. Tudo que o Senhor me mandar falar, é isso o que eu vou falar. Isso já nos ensina também algumas verdades. Por quê? Nós somos influenciados pela emoção, e às vezes Deus coloca algo na nossa boca, e a gente fala o que Deus manda, e a gente na empolgação do Espírito Santo, ou na empolgação do Espírito Santo não, na empolgação humana, a gente vai lá e complementa com as nossas palavras aquilo que Deus não nos mandou falar. Deus fala para a gente falar algo, e a gente fala algo e fala algo mais ainda. Mas Micaías, ele tinha convicção, ele tinha certeza daquilo que Deus lhe mostrava, daquilo que Deus lhe falava, e ele disse: o que o Senhor me mandar falar, isto eu vou falar. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer, feche os seus olhos e diga assim: Senhor, ensina-me a falar somente aquilo que o Senhor me mandar. Diga mais uma vez: Senhor, me ensina a falar somente aquilo que o Senhor me mandar. Se você fizer assim, irmãos, você vai ser o homem ou a mulher mais vitoriosa neste mundo. Micaías estava querendo dizer com isso que eu não tenho compromisso com um rei desmantelado, fora do projeto de Deus. Eu não tenho compromisso com 400 profetas que são pagos para profetizar vitória, quando na realidade Deus está querendo trazer uma outra mensagem para o rei. Eu não tenho compromisso. Micaías estava dizendo: o meu compromisso é exclusivamente com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Introduziram Micaías na presença do rei Acabe e do rei Josafá. Preste bastante atenção, irmãos. Quando eu prego, eu não faço nem questão de o povo dar muita glória, sabia disso? Eu não faço questão, né? Eu faço questão que os irmãos ouçam a mensagem e leve essa mensagem no seu coração. Eu faço questão disso. Isso eu faço questão. Bem verdade que se você sentir vontade de dar glória a Deus, a glória não é para mim, é para Deus. Você tem que dar glória, saltar, gritar. Mas se isso lhe impedir de ouvir, absorver aquilo que Deus tem, é melhor que você fique quieto e ouça o que Deus tem para falar no seu coração.
Porque o que o pastor Valdemar sempre fala é: o que endireita a vida do homem e da mulher não é barulho, o que endireita a vida do homem e da mulher é ouvir e obedecer a palavra de Deus. Introduziram, e eu parece que estou vendo, eu gostaria que você fizesse essa analogia comigo, como que foi esse encontro. Josafá, rei de Judá, Acabe, rei de Israel, sentado nos seus tronos, à eira de um palácio de Israel. Introduziram um homem, um profeta, que estava vivendo a pão e água, magrelo, sem aparência nenhuma. Introduziram ele, imagine isso comigo. Aí Acabe olha para ele e disse assim: ei, Micaías, eu vou subir para a batalha, o que Deus tem para mim? Micaías olhou para ele, e o profeta foi até irônico, disse assim: não, pode subir, Deus é contigo, vai nessa tua força. Aí Acabe percebeu que ele estava sendo irônico e falou assim: eu não estou falando? Fala a verdade aí, diga o que Deus tem para mim. Ele sabia que a mensagem de Deus não era coisa boa para ele, era mensagem dura. Porque como que uma pessoa toda desmantelada, irmão, quer mensagem boa de Deus? Tem que ser mensagem de exortação, tem que ser mensagem de correção. Por quê? Não é porque Deus não nos ama, é justamente ao contrário, é porque Deus nos ama, e todo aquele que Ele ama, Ele corrige. Ele corrige. E Micaías falou aquilo que Deus tinha falado para ele. Micaías disse assim: ó rei, quando eu estava vindo para cá, Deus me deu uma visão, uma revelação. Deus me levou em espírito até o céu, e eu vi Deus sentado no seu trono, e Deus convidou todos os anjos, todos os seres celestiais, para que estivesse com ele. E todos os anjos, todos os seres celestiais se reuniram nesta reunião, se fizeram presente nessa reunião. E Deus perguntou assim: como é que eu vou induzir Josafá para a sua morte? E um dos anjos dava uma opinião, outro anjo dava uma opinião. De repente, nesta reunião, rei, isto era Micaías falando, surgiu um espírito e disse assim: eu descerei e colocarei na boca dos 400 profetas uma mensagem mentirosa, para que essa induza Josafá, e ele suba a peleja, convicto de que vai ser vitorioso, mas ele vai morrer. E esta opinião agradou o Senhor, e esse espírito desceu e usou a boca desses 400 profetas. Com esta mensagem, o rei Acabe ficou furioso. Eu acredito que ele ficou de pé, e Hebreu nos fala que ele pediu que o oficial pegasse Micaías, falou: pega esse profeta de meia tigela. Eu estou contextualizando, essa meia tigela é linguajar nossa. Pega esse profetinha barrelo, esse profetinha que só tem mensagem dura, de arrependimento. Pega ele, joga ele num lugar feio, horrível, dê comida para ele de vez em quando, deixa ele morrer as mínguas. Quando eu voltar da batalha vitorioso, eu vou conversar com ele. E o rei Josafá, olhando tudo aquilo, pronto para a batalha, junto com Acabe, por sua vez, ele disse que acreditou na palavra dos 400 profetas, mas a Bíblia nos fala que ele foi lá e tirou as vestes reais, colocou a roupa de um soldado comum, porque ele, mesmo não acreditando na profecia de Micaías, ele ficou com o pé atrás, e falou assim: vai que esse homem está falando a verdade. Aí ele ficou com a roupa de soldado, falou para Josafá: olha, eu vou ir aí no meio dos soldados, porque quando o exército inimigo vir atacar, a primeira pessoa que eles vão procurar sou eu, e eles não vão me achar, porque eu estou disfarçado. Mas não adianta, irmão, se disfarçar diante de um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Crônicas fala que ele é onipresente. Deus está
em todos os lugares. Crônicas fala que ele é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus, olha, eles calculam que a população da terra passa dos 6 bilhões de pessoas, e se essas 6 bilhões de pessoas, nesse instante, dobrassem os joelhos e pedisse, se convertesse e pedisse a Deus os mais diversos pedidos, o nosso Deus é tão poderoso, que ele seria capaz de ouvir todas esses 6 bilhões de pessoas no mesmo instante, de joelhos dobrados, e ele seria capaz também de responder todas as orações nos seus mínimos detalhes, porque ele pode todas as coisas. Ele é tão poderoso, que na cabeça desses 6 bilhões de pessoas, existe trilhões de fio de cabelo, e a Bíblia nos fala que ele sabe o número de fio de cabelo que tem na cabeça desses 6 bilhões de pessoas. Ele é tão poderoso, que os cientistas descobriram um número aproximado de estrelas no céu, 70 testilhões, a gente não sabe nem que número é esse, e o nosso Deus é tão poderoso, que ele conhece cada estrela pelo seu nome, e ele chama as estrelas pelo seu nome. Não tem como se esconder diante de um Deus todo-poderoso. Não tem como fugir da presença do Deus Altíssimo. O próprio salmista, ou o salmista Davi, ele fala assim: para onde eu vou da tua presença, Deus? Se eu subir, é o seu trono. Se eu descer as profundezas da terra, tu me vê, tu me contempla. Não tem. Ele é tão grande que a Bíblia fala que o céu é o seu trono e a terra é o estrado, os cabelos dos seus pés, é onde ele pisa. Ele é grande. Fala que ele lava os seus pés no mar. Ele é muito grande, ele é muito poderoso, ele é eterno. A gente faz uma visão de Deus, as pessoas fazem uma visão de Deus tão distante, de um Deus tão longe. Outros fazem uma visão de Deus, de um Deus tão velho, eternidade, um senhor de cabelos brancos que anda se rastejando no céu com uma bengala na mão. Não, o nosso Deus é poderoso, eterno, fiel. E deixa eu dizer para você, ele não está lá distante, como a gente imagina quando a gente vai orar. As pessoas fazem uma oração tão bonita: ó Pai das luzes, Deus das alturas, eterno, e faz aquele rodeio todo. Não precisa disso, irmão. Deus não está tão distante, Deus está dentro do seu coração. Só dizer: meu Pai, eu preciso da tua ajuda, porque eu sei que tu és grande, eu sei que tu és eterno, tu és o Deus que abriu o mar vermelho, tu és o Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel esteve lá, tu és o Deus que ligou o ar condicionado de não sei quantos mil BTUs lá na fornalha de fogo ardente para Sadraque, Mesaque e Abednego não se queimar. Tu és o mesmo Deus que prometeu a Abraão um filho e lhe deu esse filho mesmo depois de velho. Tu és o mesmo Deus dos profetas, dos patriarcas, o Deus que criou os céus e a terra. E o mais importante e o mais gostoso do evangelho, os judeus não chamavam a Deus de Pai, porque eles tinham medo, porque eles consideram ainda hoje um Deus tão cruel e tão longe. Mas Jesus, na sua oração modelo, a primeira palavra que ele nos ensinou a falar é: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Deus é o nosso Pai, e o Pai está presente na hora da angústia do filho, e o Pai está presente para ajudar o filho, e o Pai está presente quando o filho se sente desanimado, quando o filho se sente fracassado, quando o filho quer se esconder, ele está presente. Nesta noite, Deus tem uma mensagem para você. Deus não está distante, ele está perto de você. Aleluias. O rei Acabe se disfarçou, colocou a roupa de um oficial ou de um soldado, subiu a batalha, e o exército inimigo começou a procurar ele para matar na batalha e não achava. Correram atrás de uma carruagem, achando que era ele, e Josafá gritou dentro da carruagem: opa, eu não sou Acabe não. E eles voltaram, a Bíblia nos fala, e continuaram procurando. Lá no final da batalha, cansados de procurar, a Bíblia nos fala que um soldado daquele não tinha mais em quem atirar, estava tão cansado de matar judeu, israelita, que ele pegou o seu arco, a sua flecha,
e mirou para o alto. Mirou não, ele jogou a ele jogou sem mirar em nada, soltou a flecha, e a Bíblia nos fala que a flecha foi, e eu faço aqui uma complementação, ela foi guiada pelo Espírito Santo, e foi direto no peito de Acabe, e Acabe morreu na batalha, para se cumprir a palavra de Deus na boca do profeta. Qual é o perfil desse homem? Do homem que Deus usa? Homem compromissado com a palavra de Deus. Independente do mundo em que nós vivemos, irmãos. Porque nós vivemos em um mundo mais perdido do que todos os outros. As pessoas fazem comparação com Sodoma e Gomorra, e tem alguns que acreditam que Sodoma e Gomorra vivia uma perversidade ou uma abominação ainda maior do que o mundo atual, mas não é verdade. A Bíblia nos fala que o amor de muito tem se esfriado, e quando a Bíblia fala do amor de muito, quem tem o amor é justamente a igreja. A igreja tem perdido a sua identidade. Hoje à tarde eu estava estudando a palavra de Deus, chegou 3 irmãos em casa, 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, que estão abrindo um trabalho lá na Cidade Nova. Tem uma outra igreja lá em um bairro bem colocado, e eles estão procurando um salão lá no meio da favela, no meio dos drogados, no meio da prostituição, no meio da bebedeira. Isto é amor de Deus no coração. Mas infelizmente, entre 2.000 crentes da capital, 3 nos procura de vez em quando, uma vez lá no ano, que tem essa visão de abrir trabalho em lugares difíceis como esse. Mas ainda eu louvo a Deus, porque a Bíblia nos fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar do nosso coração. Ele não se apagará, mesmo que o amor de muitos estão se esfriando, mas Deus ainda sempre reservará uns remanescentes, aqueles que não deixam o amor esfriar, aqueles que têm compromisso com a palavra, assim como Micaías tinha o compromisso com a palavra. Deus nesta geração não conta mais com Micaías, nem com Jeremias, nem com nenhum outros profetas. Deus conta com a sua igreja na face da terra. E se você é igreja do Senhor, e eu acredito que você é, pelo menos você considera ser igreja do Senhor, eu quero te dizer que Deus conta com você nesses últimos dias. Pessoas como qualquer um outro, pessoas sujeitas a falhas, pessoas sujeitas a fraquezas, mas pessoas que estejam dispostas a falar a verdade no nome de Deus. Doa quem doer, doe o sistema, sendo contra tudo e todos. Se você se colocar na posição de profeta de Deus e falar a verdade, Deus tem compromisso com a sua vida. Você pode levantar a mão e dizer assim: Senhor, eu quero falar a verdade. Diga mais uma vez: Senhor, eu preciso falar a verdade. O perfil do homem ou da mulher que Deus usa, missionária Maria Luísa e missionários e irmãos, é aquele tipo de homem ou de mulher que tem a visão do trono de Deus. Micaías, quando ele disse as palavras, que teve uma revelação e que Acabe ia morrer, preste atenção, a Bíblia nos fala que um daqueles oficiais fechou a mão e deu um soco, e eu imagino que não foi um soco fraco, foi um estilo Mike Tyson, quando estava ganhando todas, em Micaías. E eu acredito que Micaías caiu no chão, e o profeta de Acabe olhou para Micaías e disse: por aonde passou o Espírito de Deus de mim e foi usar você? Isso nos ensina uma verdade. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo pertence a ele. Se não for ele que profetiza, não vai se cumprir. Se não for ele que prega, não foi bom o culto. Por aonde passou o Espírito de Deus por mim que foi usar você? Micaías não disse nada. Se levantou, sacudiu a poeira, não revidou uma palavra sequer, mas continuou profetizando. E aquele que levou a mão e bateu em Micaías, ele disse assim: ó, você me bateu, mas você vai ver tudo isso acontecer. Você vai ver tudo isso acontecer.
Micaías estava dizendo: eu estou falando aqui, não é da carne. E o Espírito Santo de Deus não é meu e nem seu. Nós que somos peculiar, algo peculiar de Deus. Nós que pertencemos ao Espírito de Deus porque Ele nos escolheu. Pessoas que têm visão do trono. Pessoas que revelam e que profetizam, desmascaram toda a corrupção em nome da verdade. Aqueles profetas estavam sendo pagos para profetizar mentira, para profetizar. Existe igreja cheia de profetas assim, irmão. Tem empresários, a gente tem que tomar cuidado, principalmente as pessoas que têm dom de profecia. Tem empresários que quer pagar para o profeta profetizar só para ele. É verdade. Aí a pessoa vai comprar um carro, não, chama o profeta, vamos ver o que Deus tem. Para com isso, irmão. Você tem sabedoria de Deus, ora, Deus gostou do carro, compra o carro, para com isso. E tem profetas que profetizam já esperando uma oferta. Ele não profetiza para pobre, ele só profetiza para empresário. Isso é profeta de Acabe, profeta de Baal. Deus não se agrada desse tipo de profeta. Deus se agrada do tipo de profeta como Eliseu. Naamã foi até ele não quis nem saber se ele era da alta patente, se ele tinha divisa. Ele nem foi atender. Ele disse: se ele quiser ser curado, manda ele se humilhar e mergulhar no Jordão. Este é o caminho da vitória. Independente se o homem tem dinheiro ou não tem, independente se a pessoa é uma pessoa crente, é uma pessoa da alta sociedade ou uma pessoa simples da igreja, independente de qualquer coisa, Deus tem um compromisso com aqueles que falam a verdade. Quantos creem que Deus tem um compromisso com aqueles que falam a verdade? Então repita comigo e diga: Senhor, eu preciso falar a verdade. E com esta palavra, o tempo já venceu. Eu quero convidar todos os pais aqui na frente, os sacerdotes da casa, os profetas de Deus do seu lar. Vem aqui à frente no nome de Jesus, todos os pais. Deus de poder, Deus tem compromisso contigo, homem. Irmão Emerson, Deus tem compromisso contigo. Irmão Zé Carlos, Deus tem compromisso contigo. Irmão Carlos, Deus tem compromisso contigo. Pastor Paulo, Deus tem compromisso contigo. Irmão Rodrigo, Deus tem compromisso contigo. A igreja pode ficar de pé para nós orarmos. As esposas dos irmãos que estão aqui, tem muitos aqui que estão sem esposa. Por exemplo, pastor Tomás. Cadê o pastor Tomás? A esposa está lá em Guarulhos. Está aí. Mas as esposas que estão aqui presentes, vem aqui e fique do lado do seu companheiro. Tem esposa aí? Cadê a irmã Carmen linda para ficar do lado do Rebeca dela aí? 2 saque. Dê um abraço aí. Isto. Dê um abraço, isto. Vem, irmã, daí eu fico do lado do seu esposo. Cadê minha esposa? Chame minha esposa. Irmão Juliano, chama minha esposa para mim, por gentileza. Tá aqui, irmão Juliano. Cadê? Tá vindo aqui. Hoje é o dia dos pais, né? Sabia que tem igreja que não comemora dia dos pais? Nem dia das mães, nem aniversário, nem Natal. Mas hoje nós temos um dia dos pais tão abençoado. Agradecer a família Noleto aí que preparou um almoço lá para os pais, que eu vou falar para você. Quase que eu me acabo. Estava com 94 quilos, fui pesar no mercado ali antes do culto, fui para 95,5 só depois desse almoço. Não foi fraco, foi forte o negócio. Agradecer a família que preparou esse almoço para os pais. Os pais aqui presentes, nós que somos pais. Deus tem uma bênção para nossas vidas nesta noite. Oh, aleluias. Feche seus olhos.
Vamos fazer uma oração pelos pais, para que Deus venha abençoar a todos que estão aqui presentes. Para que Deus venha abençoar os filhos. Os filhos que Deus colocou para que você exercesse a autoridade de pai sobre ele. E somente você tem esse poder de exercer autoridade sobre os seus filhos. É você, não é o pastor, não é a escola dominical, não é a escola secular, não. Esta autoridade está sobre você, de exercer essa autoridade. Isso não é bater não, viu? Não estou dizendo, a autoridade não é gritar. A autoridade é conduzi-lo no caminho da verdade. Seja um Micaías dentro da sua casa. Seja um Micaías no seu ministério. Eu sei que tem pais aqui que estão se sentindo tão fraco diante de Deus, tão cheio de falhas, mas Deus te contempla nesta noite. E se você quer fazer um compromisso com Deus, não precisa dar um sinal para mim ou para a igreja, mas dê um sinal para Deus dizendo: Senhor, dá-me força para vencer o pecado, dá-me força para vencer as mentiras e os enganos deste mundo, e que eu venha falar a verdade, viver a verdade. Porque a Bíblia nos ensina no livro de João que nós, conhecendo a verdade nos liberta. Pai eterno, nós pregamos a Tua palavra e nós queremos apresentar as famílias aqui representadas por esta irmã, por esta jovem, ou por este irmão ou este jovem. Em especial queremos orar pelos pais, ó Deus. Quem sabe algum pai ausente que não tem exercido aquela autoridade que o Senhor colocou, Pai. Quem sabe por displicência, quem sabe por negligência, quem sabe por omissão. Mas no nome de Jesus eu te peço pela vida de cada um deles. Me aperfeiçoa, Pai, como pai do Samuel. Me aperfeiçoa como pai do Gustavo. Me aperfeiçoa como profeta na minha casa. Me aperfeiçoa como sacerdote da minha casa, Pai. E assim eu te peço por cada pai. Te peço pela vida do meu pai, pastor Valdemar. Dê-lhe saúde, Deus, graça. Te peço pela vida de cada pai, neste culto da família, neste culto especial. Pai querido, que esta palavra venha encontrar guarida nos nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Pastor Valdemar, fique onde você está. Um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus
Que o amor de Deus, a compaixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com a amada igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam. Que Deus abençoe a todos. Uma boa viagem para o pastor Antônio.